Júris Bancário apresenta Radar Bancário Podcast, com a advogada doutora Rosana Luca da Cunha. Olá, meu nome é Rosana Luca da Cunha e estamos aqui iniciando o nosso podcast Radar Bancário. E vocês devem estar se perguntando, o que é radar bancário? O que significa? Tem a ver com bancos? Tem, né? Radar bancário tem a ver. É um alerta, é um programa para alertar, para conscientizar, para expor o que acontece nessa área de direito bancário, a questão dos devedores, a questão do endividamento, como agir, o que significa. Então, nós estamos procurando levar um pouco da nossa experiência para quem nos assiste, para ter alguma noção. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que pode estar envolvido na área de direito bancário, o que pode estar envolvido na questão do endividamento, e nós estamos aqui para esse alerta. Eu advogo há 40 anos, um pouco mais de 40 anos, há 40 anos na área de direito bancário, já vi muita coisa acontecer nessa área. Antes de advogar, mas aí o tempo que eu fazia faculdade, que eu estudava direito, eu também tive uma escola de música em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é o Conservatório Santa Cecília, que a nossa convidada aqui conhece muito bem. E na advocacia, depois de me formar, eu comecei a atuar nessa área de endividamento, de direito bancário, que já existia na época. Nós tivemos ali nos anos 80 aquela inflação galopante de 80% ao mês, que de manhã o preço era um, de meio-dia era outro, à noite era outro, de madrugada era outro, e assim ia. Então, nós começamos a nos interessar por essa área. Acompanhamos bem de perto a elaboração da Constituição Federal de 1988, porque quando eu me formei, nós tínhamos a Constituição de 1969, uma Constituição da época da ditadura militar. E em 88 foi promulgada a nova Constituição, denominada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, e ali tinha uma área que previa, no ato das disposições constitucionais transitórias, uma espécie de anistia financeira para os endividados, até um valor X, principalmente as pequenas empresas, as pequenas pessoas físicas que tinham dívidas menores. Então, essa anistia deu uma isenção de 100% de juros, 100% de multas, reduziu bastante o endividamento e permitiu às pessoas que pagassem seus débitos na época, que era um endividamento muito grande, e recomeçassem a sua vida. E foi o que aconteceu. Eu, particularmente, enviava várias sugestões do que poderia ser feito, e naquela época nós tínhamos o fax, não tínhamos esses recursos hoje, essa facilidade da internet, essa facilidade do computador, do e-mail, do WhatsApp. Vamos conversar com fulano, vamos fazer uma conversa por vídeo, vamos fazer uma audiência por vídeo, vamos tratar nossos pacientes por vídeo, né? Então era tudo mais difícil. E mesmo por fax, teve muita coisa boa. Na época eu me lembro que o sistema financeiro, e quando eu falo em sistema financeiro eu falo em bancos, né? Os bancos achavam que iam quebrar, onde é que se viu, essa gente não vai pagar, porque não querem pagar, porque são caloteiros. Esqueciam de tudo aquilo que estavam passando, esqueciam daquela inflação galopante de 80% ao mês, que a maioria das pessoas que nos assistem e nos ouvem nem sabe o que é, porque nasceu depois. Mas nós sabemos, e sabemos as consequências, e consequências para a saúde, para o psicológico, que depois a nossa convidada especial vai falar.
Então, foi uma época dura e nessa época a gente começou a se interessar bastante, até porque muitos bancos não queriam dar esse direito ao devedor que eles tinham, então a gente teve que judicializar. E foram longos anos atuando na área, cada vez nos aprimorando mais, a ponto de nos especializarmos. E depois transmitirmos um pouco desse conhecimento para os nossos, que nos assistem, aos nossos ouvintes. Eu tenho pós-graduação em Direito Tributário e Empresarial, não fiz mestrado, não fiz doutorado, até porque aqui em Santa Maria não tinha. Embora eu tenha viajado bastante, eu me concentrei como residência em Santa Maria. Mas viemos atuando muito nessa área. Sou empresária também, né? Tanto que lançamos o Juris Bancário, que é uma startup voltada a profissionais do meio jurídico que queiram advogar nessa área contra bancos, que tem muitas particularidades, muitas coisas que as pessoas desconhecem, como eu disse, particularidades, né? Então, e cada caso é um caso, cada situação de endividamento, a gente nota muitas vezes que tem uma vida ali, seja uma pessoa, seja uma empresa, seja um profissional do agro, né? Que hoje nós falamos muito na questão do agro, do endividamento, a securitização, prorrogação de dívidas, que em outros programas nós vamos falar, que, a meu ver, só prorrogar a dívida não interessa, eu creio que não vai resolver o problema a fundo, né? Os bancos também têm que ceder, porque eles lucram e lucram muito. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 70% da população brasileira endividado. Mais de 70%. Quando eu digo endividado, eu não quero dizer que todo mundo esteja com esses débitos em atraso, mas está endividado. Estão comprometidos a sua renda com dívidas. Nós temos, para vocês terem uma ideia, um dado que eu tirei ontem, é recente. Em março de 2025, nós tínhamos 7,3 milhões de empresas inadimplentes. Em 2024, isso significava 151 bilhões em dívidas. Em março de 2026, nós já vamos para 212,8 bilhões em dívidas. No agronegócio, a inadimplência está em 7,3%. Quando eu falo inadimplência, é aquelas dívidas que não puderam ser pagas. E nós temos 539 empresas agropecuárias em recuperação judicial, RJ, que é a recuperação judicial. Então, é muito grande. Nós estamos falando aí em coisa de 700 milhões de reais, nós estamos falando em questão de bilhões de reais de endividamento. E isso tudo é muito grave. Isso gera uma comoção muito grande. E a economia para. As pessoas estão endividadas, elas não têm crédito, elas não podem produzir, não há crédito para investimento. Hoje em dia a pessoa vai investir, ela precisa provar para o banco que ela não precisa daquele dinheiro. Ela vai pegar o dinheiro do banco, mas ela não precisa. E os bancos querem lucros cada vez mais altos. Então, nós temos hoje a taxa Selic, que é a taxa de remuneração de juros, que o mercado capta, ou seja, os bancos captam para emprestar, é 14,50% ao ano. Nós temos cartões de crédito cobrando isso ao mês. Nós temos financiamento bancário, as pessoas chegam e dizem, eu consegui um financiamento bancário barato aí, eu conseguia 3% de juros ao mês. Isso aí vai a 50 e poucos, 70 e poucos por cento ao ano. Então, é uma bola de neve, é um lucro altíssimo. Enquanto que nós temos uma previsão que o spread bancário, que seria o lucro que o banco tem que ter, teria que ser de 20%, ou seja, o lucro dele seria 20% a mais do que ele paga para captar o dinheiro. E nós sabemos que não é isso que ocorre, né, Gisele? São valores bastante expressivos que eles ganham e eles não abrem mão nunca. Então, é uma situação preocupante. Eu sempre digo que, a nível de Brasil, nós hoje não tivemos nenhum governo, nenhum, de esquerda ou de direita. De esquerda, a pessoa fala muito esquerda, mas, na verdade, é centro-esquerda. Esquerda mesmo não temos. Nenhum governo que se atreveu a peitar a enfrentar os bancos. A maior atitude de enfrentamento que tivemos foi na Constituição de 1988, no ato das disposições constitucionais transitórias. Fora isso, não tivemos
Nada. Ninguém teve coragem de dizer, olha, o banco vai ter que ceder, o banco vai ter que abrir mão de juros, vai ter que abrir mão de multas, vai ter que facilitar o crédito, não um crédito irresponsável, mas as pessoas precisam para investir. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Ocorrem muitos abusos, em análises de contratos se vê verdadeiros horrores, ocorre até assédio, ligando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para os devedores. O empresário fica apavorado, fica desnorteado, porque não sabe o que fazer, e o banco só quer lucro. Ele não tem um centavo de prejuízo. O banco é o vilão? É. Aí o pessoal vai dizer assim, não, mas por que se endividou? Se endividou porque quis, foi irresponsável? Não. Tem pessoas que realmente são irresponsáveis, tem pessoas, e isso hoje não acontece muito, mas já aconteceu, que realmente, vou pegar, não vou pagar, depois eu vejo como é que eu faço, mas a maioria é responsável. A maioria das pessoas querem honrar com os seus compromissos, querem resolver os seus débitos. E infelizmente, acaba virando bola de neve, porque aí atrasou, vai lá no banco, negocia, e negocia, e renegocia, e renegocia. Lá pelas tantas, a pessoa não sabe nem quanto ela deve, nem qual foi o valor inicial que ela tomou, quanto que ela já pagou. Quanto já pagou? Não sei. As pessoas não sabem, estão perdidas. E é essa a técnica do banco. Ele vende dinheiro, ele ganha com a venda de dinheiro. Então, quanto mais a pessoa se endividar, melhor para ele. Estando sempre pagando, renegocia por 60 meses, por mais 60, por 90, e assim vai, e a pessoa não consegue sair dessa bola de neve. Porque o banco não é bonzinho. Ele não vai ver uma condição pensando em você, no melhor para você. Ele quer o melhor para ele. O gerente, o funcionário do banco, ele é um funcionário do banco. Ele tem que prestar contas para o patrão, que é o dono, que é o banqueiro, que muitas vezes nem no Brasil não mora. Tá? Manda lá da Faria Lima, em São Paulo. É a ele que eles têm que prestar contas. E eles têm metas a atingir. E aí acontece que as pessoas acabam ficando perdidas com esse endividamento. Bem, mas nós vamos falar, esse podcast, nós vamos ter ele mensalmente e vamos debater diversos assuntos, inclusive a questão de uma organização, da questão da organização financeira, várias situações que nós vamos abordar. Hoje nós temos a nossa convidada, que a Gisele já vai apresentar, que é a psicóloga Luciane Beltrame, que vai nos falar sobre o aspecto mental, sobre a saúde mental, sobre o psicológico do endividado. E aqui conosco está a Gisele Guazina, a bacharel, gerente comercial do Juris Bancário, que também vai estar nos auxiliando e fazendo os apontamentos necessários para esse podcast. E queremos que você, amigo ouvinte, que nos assiste, envie sugestões também. Envie suas sugestões. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem que a gente fale? Sobre qual assunto nessa área de direito bancário? Que nós estaremos atentos e certamente iremos lhe atender. Gisele, apresente a nossa convidada, por favor. Olá, meu nome é Gisele Guazina, eu sou bacharel, eu sou gerente comercial do Juris Bancário e no programa de hoje vamos abordar um tema que tem despertado uma grande preocupação e levantado muitas dúvidas entre os brasileiros, o endividamento e os seus impactos na vida da população. Entender as causas, as consequências e os caminhos para recuperar a saúde financeira é fundamental em um cenário que afeta milhões de famílias em todo o país. Fique conosco e acompanhe essa importante discussão. Para esclarecer o assunto, vamos conversar com a psicóloga Luciane Beltrame, terapeuta familiar e mentora, especialista em psicologia clínica, psicologia organizacional e do trabalho pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, especialista em neuropsicologia pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação, especialista em avaliação psicológica pela Universidade de Santa Cruz, mestre em distúrbios da comunicação humana pela UFCM. Olá, estou me sentindo muito honrada de estar aqui nessa estreia do Radar Bancário. Né? Sim, me formei há 30 anos na psicologia, né? E trabalho com a terapia familiar e o que eu vejo muito, terapia familiar e casal, né? O que eu vejo muito que é essa questão que vocês pediram para falar mais aqui, a questão dos endividamentos,
E o impacto no casal e na família é, assim, devastador. Por quê? Porque quando a gente está com uma dívida, como a doutora Rosana falou antes ali, que a maioria das pessoas quer honrar com as suas dívidas, com seus compromissos, quer finalizar, né? E quando não consegue, aquilo fica remoendo, né? Fica na cabeça remoendo como é que vou fazer, como que vou conseguir realizar e sanar essa dívida, no caso, né? E isso dá o quê? Isso dá insônia, isso gera ansiedade, aumento ainda mais da ansiedade, né? Às vezes até isolamento, não vai mais nem para festinha de amigos, nada. Tem vergonha, né? Acha que todo mundo sabe que está devendo. Isso, a vergonha, a parte do social também para, né? Então é uma bola de neve isso, sabe? E o estresse vai às alturas também. Então, como que numa família e num relacionamento isso acaba acontecendo? As brigas são mais constantes, em função da própria dificuldade de dormir, dos pensamentos repetitivos, como que eu vou conseguir, como que não vou conseguir, o que vai acontecer, o que vai ser, né? Ou de mim, ou da família, ou da própria empresa. Né? Então, isso tudo, eu fiz algumas anotações do que vocês estavam falando, né? E uma coisa interessante também é que a palavra dinheiro, é muito antiga, né? Então, ela vem de moneta. E moneta, monetário, né? Então, vem lá de moneta, do latim, e ainda tem, mais antigamente, que vem de memória. O que moneta quer dizer? Que é lembrança, memória. E isso a gente tem que pensar no passado, porque as memórias são do passado. A gente não tem memória do futuro. A gente tem memórias do passado. Então, diz respeito também à aprendizagem, a ter atenção. Então, vê como é, né? As coisas, se a gente vai pensando, vai procurando, acaba vendo toda essa etiologia também da palavra e que a gente, às vezes, nem imagina, né? Mas vem lá de trás nesse sentido das lembranças, né? Então, a gente realmente aprender, né, com o que já passou e ter atenção. Exatamente. E outra situação que eu acho muito importante, assim, de comentar, que também a questão do dinheiro, tanto do endividamento ou não, né, mas a questão financeira, né, quando a pessoa está bem, quando a pessoa está indo bem, o que acontece? Acontece o contrário, né? A pessoa se sente bem, vai mais no social, a saúde, dorme bem, como eu digo, deita. Deita. O sono dos anjos, né? O sono dos justos. Dos justos. Né? E aí, mas também vem a questão da independência, também está relacionada com a responsabilidade do próprio destino. Então, isso, às vezes, é um pouco difícil da gente entender, porque aí a gente não pode mais culpar ninguém. Né? Então, tem aquela coisa da gente saber para onde quer ir, do propósito que a gente quer e ir trilhando este caminho. Né? E também a questão do próprio casamento, da família, no casamento. O casamento, aquela paixão, aquela coisa do início, é só no início, né, gente? Depois de alguns anos, o amor vai sendo... É uma construção. É um companheirismo, né? É um companheirismo, a gente vai... É aquela construção, né? Então, a gente está com alguém que a gente admira. E quando acontece isso dos endividamentos e tudo, e não tem aquela mais a conversa, mais brigas e tudo, até a admiração vai baixando. Né? E isso tem a ver também com a quantidade de divórcios que acontece nesses momentos de crise. É aquilo que nossos avós diziam, né? É uma coisa tão presente ainda, né? Quando a crise entra pela porta, o amor voa pela janela. Porque aquilo de querer só o amor e uma cabana
É muito basta... bonito nos livros e nos filmes, no né? início, O amor na é uma juventude. escolha, né? A gente escolhe amar alguém Todos os dias. todos os dias. Exatamente. Então, é por isso que eu digo que é todo esse processo, né? Então, quando começa a baixar essa admiração, porque o dinheiro também diz respeito a poder, não Sim. poder só de status, e tudo, mas poder ter escolhas. A Né? pessoa E se isso- sentir alguém, ó, eu tenho Sim. condições de sustentar minha família, eu tenho Exato. condições de pagar uma boa escola para o meu filho, ou mesmo que seja estude em escola pública, mas dá condições de estudo, né? Comprar material, de manter, eu tenho condições de fazer uma viagem, tenho qualidade de vida, e quando não consegue isso, bate o desespero, né? Bate o desespero. E ainda mais se tem e depois não pode mais bancar aquilo. É o pior ainda, né? É pior ainda. É pior, muito pior. Porque quando tu tá só na mesma coisa ou vai crescendo devagarinho, é uma coisa, tá normal. É comum, é fácil, às vezes, de continuar assim. Às vezes a pessoa se acomoda demais, mas, né? Tem pessoas que crescem junto, casais que crescem juntos, né? E agora, se está bem alto já o nível de vida e tudo, e em algum momento acontece alguma coisa, um Covid, né, uma enchente que Sim. quebra tudo, né? A gente vê aqui em Santa Maria, a gente viu quantas empresas fecham, né, e fecharam na questão ali do Covid. Eu me lembro que meu consultório é no mesmo prédio de vocês. Sim. Então, eu sempre caminhei muito pelo centro e eu via empresas que fechavam, lojas que E não no abriam próprio mais. prédio ali, o que tinha de salas vazias, né? Gente, exatamente. Isso aí. Então, a gente acaba tendo essas questões, né, de momentos, né, como foi, né? E a gente ouviu até relatos de suicídio, Sim. de pessoas endividadas, que então é algo que afeta muito a saúde mental, né, da pessoa. Sim, É o desespero, a vergonha, muitas vezes. E tem nessa questão da pessoa que desvive, né? Eu tenho uma certa hipocrisia, porque eu já acompanhei casos de pessoas que tiraram a própria vida, desviveram, e aí depois outros dizendo, mas como que chegou a esse ponto? Por que não procurou? Por que não falou com a gente para ajudar? Até que uma vez eu respondi para um colega, eu disse que tu não ia ajudar. Ia ter procurado e tu não ia ajudar. Onde é que você viu essa pessoa precisando de dinheiro, de isso, de aquilo? Não iam ajudar. Porque ninguém ajuda. Depois que acontece, é fácil a solução. Mas a pessoa que está por baixo e está ficando por baixo, é muito difícil conseguir um auxílio. É verdade. Né? Ninguém quer saber. Quando tu tem dinheiro, quando tu tá bem, todo mundo te eleva assim, trata bem. Aí deu uma crise ali que tu vai conhecer os verdadeiros amigos. E às vezes a surpresa bastante desagradável vem, né? mas sabe que tem também a questão de quando tu tá muito bem, muito alto, também tu vê quem são teus verdadeiros amigos. Porque muita gente acaba vendo a inveja. Ah, tendo sim. A inveja, né? Não quero mais nem saber. E as próprias relações da gente, conforme a gente está andando e está seguindo, acaba se distanciando de umas pessoas, Sim. conhecendo outras, né? Então, os dois pontos são verdadeiros. Né? E esse daqui, aí sim, a gente vê quem está do nosso lado e pode nos ajudar. É quando a gente está muito mal ou está muito bem. É verdade. No meio termo é mais natural, né? É verdade. E me parece assim que a pessoa, no caso do endividado, há soluções, sempre há. A quem nos ouve e nos assiste, sempre há uma solução. Seja uma solução com o apoio de amigos, psicológico, você tem que trabalhar bem o seu psicológico, mas até uma solução prática, inclusive judicializando a questão. Mas tudo tem uma solução. Tudo tem. O problema é grave, a pessoa se desespera, mas não adianta querer viver no problema, né? Eu gostaria que a doutora Luciana falasse mais para nós sobre isso, da questão das pessoas que vivem no problema. Elas mergulham e não conseguem sair. Existe isso, né? Existe que é aquilo que fica o pensamento muito recorrente e acaba indo só pensando no negativo. O que vai acontecer? Está indo cada vez de mal a pior. Né? E isso, para sair desse looping, é muito complicado. A não ser que tu tenha uma rede de apoio também, que é importante. Às vezes os casais comentam, né,
que o que precisa também em casa é o diálogo transparente. Porque, às vezes, um não está sabendo que o outro tá mal. Escondem, né? Às vezes esconder. Também tem as traições financeiras dentro das famílias, dos relacionamentos e tudo. Mas sem ser isso, né? Às vezes o próprio marido ou a esposa, né, esconde que gastou muito, que usou um dinheiro que, de repente, era para alguma outra situação, e usou e não deu certo. E isso acontece, né? Sim. Mas aquilo de estar junto, de olhar junto e colocar no papel, sabe? Ó, esse mês foi tanto assim, porque tem os gastos que são fixos, né? Normalmente, e tem aqueles extras que às vezes não precisa ter. A gente pode dar uma paradinha para ir melhorando, né? E eu conheço gente até que trocou de carro ou vendeu um dos carros, ficou só com um, para poder seguir e ir se levantando novamente, sabe? Casais, né? Assim, e isso é bárbaro, né? Então, isso é uma das coisas que faz com que consiga sair desses pensamentos repetitivos, porque quanto mais tu fica naquele pensamento, é que nem tu tá numa montanha, numa areia movediça, sabe? Que se tu vai se debatendo, cada vez tu tá mais embaixo. Sim, vai afundando. Vai afundando. Agora, se tu consegue parar, pensar, conversar com o teu companheiro, com o teu cônjuge, ou com a rede de apoio que tiveres, que nem a doutora falou, sempre há solução, né? Essa é uma frase assim que anima, né? Sim. E que a gente vê, não é verdade, sempre tem solução. De alguma maneira, alguma negociação vai sair. Só que tem que ir em busca, e não só no pensamento. Tem que ter a ação de buscar alguma outra pessoa, né, algum outro parceiro de negócios, nesse sentido, né, de buscar a solução. Tem que reconhecer que precisa de auxílio, né? Que sozinho não vai conseguir resolver. Também. Que aí vem, né, essa questão que vocês comentaram de se sentir muito culpado, de se sentir um fracasso. E aí vem aquela vergonha, aquela vontade de sumir. E vem a negação também, né? Porque a pessoa não quer admitir que chegou naquele ponto. Ela não quer admitir que está ruim, que a situação está ruim. Então, ela não vai falar, não vou procurar ninguém, não vou procurar contador, advogado, psicólogo, porque eu vou resolver sozinho. A situação não chegou a esse ponto. E vão deixando, empurrando com a barriga. E chega um ponto que é insustentável, até como eu disse, tudo tem solução, mas que está muito mais difícil porque ela foi empurrando com a barriga. Ela foi enrolando, ou ela foi escondendo, ou ela foi fazendo novos financiamentos, novos empréstimos, foi se endividando no cartão de crédito, porque ela achou que uma hora ia aparecer uma mágica. Que não apareceu. E é a negação também, eu nego, eu não quero saber desse problema, vou deixar que ele vai se resolver sozinho. O que também não acontece, né, doutora? Não se resolve sozinho. É aquela coisa de alguém vai ajudar, outra pessoa vai resolver isso. Não existe, né? Então, precisa, sim, ter essa conversa, tomar a decisão de enxergar, nem que seja de desenhar, como eu digo, desenha, bota no papel, e ver qual é a solução para vocês nesse momento. Né? Que pode ser, né, contratar uma advogada bancária como vocês. Né? Sim. Mas também essa questão da rede que está por perto, que possa auxiliar de alguma maneira, nem que seja para indicar onde ir, o que fazer. Vamos ver o que pode ser feito, vamos sentar aqui, vamos colocar no papel, vamos ver como vamos resolver junto, num casal, né? Ou na família, até filhos, com pais. Vamos sentar, vamos ver junto o que dá para fazer para resolver. Vamos ver opiniões. E a maioria das vezes o que a gente observa é que as pessoas não fazem isso. E até tem a questão de não fazer isso também, porque acha que os outros não precisam saber. Sim. Os outros não sabem o que eu fiz para conseguir tudo isso e agora estou perdendo. Então, ou achando também que o outro não vai ajudar ou até vai atrapalhar. Mas tem essa questão
dessa vergonha, né? Sim. De dar o braço a torcer, como me disseram uma vez. Eu tive que dar o braço a torcer e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí sim eu consegui ver, enxergar e clarear, né? Que estava tão simples a maneira como podia resolver essa situação financeira e eu não enxergava. Foi por falar com algum parente. Foi com um parente, consigo falar com um resolver. Parente. Não, indicou não sei quem. Opa. É porque não precisa, nós não estamos dizendo aqui para as pessoas colocarem no microfone, na rádio, nas redes sociais. Não é isso. Estou endividado, estou com problemas, não sei como sair, estou no labirinto. Não, mas é procurar entre os seus pares, entre os seus amigos, alguém que, às vezes até alguém que nem é tão próximo, fique sabendo e dá uma ideia boa. Uma coisa que eu sempre digo, as pessoas se endividam, e quando elas vão nos bancos, vou negociar com o banco, vou tentar negociar. Eu sempre digo, vai lá, ouve as propostas que o banco vai te fazer. Provavelmente ele não vai te dar por escrito, anota tudo. E não vá sozinho, leva alguém junto da sua confiança, até para ir anotando e analisando. Não responda na hora, vou negociar, não vou. Peça um tempo, não faça nada assim de imediato. Pense que ali você vai ver que ali mesmo, de repente, dá para fazer alguma contraproposta, uma negociação, né? Porque não, mas não resolva. Quero resolver, chega lá no banco desesperado, o que tem aí, tá, daqui eu assino e nem sabe o que assinou. Ele só sabe que ele tinha uma dívida, digamos aqui, um exemplo, 100 mil reais, e que ele estava pagando por essa dívida 20 mil por mês, e agora vai passar a pagar 10. Mas ele não se dá conta em quantos meses, ele não se dá conta o que ele já pagou, ele não se dá conta o juro que é cobrado, é aquilo ali, cabe no bolso, por hora vou resolver e pronto. E não é assim. Não. Então, por isso é importante não ir sozinho. Já nem falo em ir com um advogado, mas vá com alguém da sua confiança. Sim. Isso é importantíssimo mesmo. E levar o papelzinho que anotou ali e conversar com mais alguém ainda, né? Se não conseguiu levar ninguém no dia... Né, chega em casa e para na sua empresa, respira, analisa o que é isso aqui, como é que é. Não adianta se afobar, não adianta se agoniar, né? Respira fundo e veja como é que vão colocando no papel e vendo as possibilidades de resolver aquele problema. E sim, se precisar de ajuda de alguém, recorrer a alguém. Nós temos, a gente observa assim, e não falo só nós, conversando com os colegas, né? Que eu também presido aqui a Comissão de Direito Bancário da OAB em Santa Maria, tem pessoas que ganham, fazer uma média de 8, 9 mil reais por mês. E elas têm um endividamento de 300 mil reais. Nossa. Aí como que consegue sobreviver? Porque elas foram negociando e renegociando e renegociando. É uma falta de controle. Mas essa falta de controle nos demonstra o quê? O desespero dessa pessoa em querer resolver o problema. Ela não se endividou em 300 mil para comprar roupas, para comprar joias, para comprar carros. Não, ela se endividou porque ela tinha uma dívida lá inicial de 40, 50 mil e ela foi renegociando para pagar e chegou nesse ponto. É uma bola de neve. É verdade. E essa questão de parar, ver o que pode ser feito, né? A gente tem um exemplo aqui, gaúcho, né? Visconde de Mauá. De 1800 e alguma coisa, né? Ele foi um grande visionário, né? E o tio levou para o Rio de Janeiro, porque depois que o pai dele foi assassinado por ladrões de gado, né? Sim. E aí ele foi embora para o Rio de Janeiro, né? Pequeno ainda, não queria ir, lógico, né? No interior do Rio Grande do Sul, foi para lá. Mas lá ele ficou com um inglês, se não me engano, era um senhor inglês que começou a apresentar para ele tudo, né? O que ele podia fazer, o que ele tinha que estudar. E aí ele, muito aplicado, foi indo. Tanto que ele acreditava na industrialização, né? Que o sucesso do Brasil poderia ser, né, nas ferrovias e tudo. E ele foi um que quebrou no banco, ele teve, se não me engano, algum relacionamento lá com o banco. E aí acabou quebrando, e depois ele quebrou de novo,
Claro que teve muitas Sim. nuances nas histórias aí, né? Mas não Puxadas de tapete, tem né? livro, inclusive, sobre isso, Tem. né? Tem, se não me engano, são 2 livros. E isso, e tem um filme, eu não sei se está na Netflix, mas eu vi há muitos anos atrás. E ele era casado, depois de um tempo ele casou, né? E essa mulher sempre ficou com ele. E eu lembro, assim, que a última vez que ele quebrou ali, uma das últimas vezes que ela disse assim, e agora? A gente não tem mais nada, e não sei o quê. E ele disse, pois é, não temos mais nada, mas temos tudo para conquistar. Né? Então, tu vê a visão. E ele tinha muito. De chegar, na época, chegavam e pegavam tudo da casa, né? Era diferente do que... Sim, é uma época que estava devendo, não valia nada. A pessoa ficava... Não, tirava as obras de arte, tudo. É diferente. Bom, pelo menos está descrito isso. Hoje tira, mas precisa uma ordem judicial. Né? Tem todo um processo, tem direito à ampla defesa. Então, mas para ver o que tu perguntaste ali, como fazer, né, o que acontece. Então, esse é até um bom filme para assistir, para a gente se basear nesse sentido, né? Não, mas tem tudo para conquistar, né? A gente não tem mais nada agora, mas a gente pode conquistar de novo. Pode ser outra coisa ou o mesmo negócio. Fica uma dica, né, para nós. Uma dica. Para quem nos assiste, o filme sobre... Como é o nome do filme? Eu não lembro o nome do filme, mas se procurar, eu acho Visconde de Mauá. Visconde de Mauá, ali nas redes, na Netflix, o Imperador e o Rei, YouTube, talvez, não lembro. Enfim. Ou os livros, né? Para se livros espelhar, são melhores. Quem está desanimado aí, assista. Isso. Assista, que vale a pena. Sim. E ele sempre se reerguendo. E há vários casos, se a gente for observar, há várias pessoas que quebraram e se reergueram. Sim. Quebraram e se reergueram. E às vezes em época muito mais difíceis que hoje. Claro. Agora, não adianta só estar mal e ficar reclamando, né? Reclamando, e eu vou esperar que o céu faça alguma coisa por mim. Jesus, Deus vai vir me ajudar. Eles não se metem nessas coisas, eu sempre digo. Eles não se metem nessas coisas. Então, são problemas que a pessoa tem que resolver. E lutar por seus direitos. Tá? Não adianta abaixar a cabeça. E aí, como eu digo, porque o banco não tem alma, não tem espírito, não tem sentimentos. Então, não adianta você esperar que o banco vai fazer alguma coisa de bom para te ajudar, porque não vai. Né? Aí que precisa da orientação e do auxílio de algum profissional da área do direito. Aí muita gente diz, mas está sem dinheiro, está endividado, como é que vai pagar? Gastar com advogado. O pessoal agora adora dizer isso, gastar. Não é gasto, é investimento. Você não gasta com psicólogo, você investe na sua saúde mental. Você não gasta com médico, você investe na sua saúde. Você não gasta num cinema, você investe no lazer, que é um direito constitucional previsto na nossa Constituição, inclusive. Então, são investimentos, você tem que ver o que é prioridades, mas nos seus direitos. Aí muita gente diz assim, mas hoje em dia esses juízes aí são tudo a favor dos bancos. Realmente, há uma grande tendência do judiciário, né, em favorecer, mas a gente consegue burlar isso e provar e demonstrar os direitos da parte. A doutora Luciana estava falando na época do Visconde de Mauá, né, que eles entravam nas casas e tiravam. E literalmente, eles entravam, vou pegar tudo, vou arrancar, e não tem essa de oficial de justiça, nem nada, chegavam pegando. Tinha depois, mais recentemente, no século XIX, início do século XX, os homens de vermelho, que as pessoas estavam devendo. Então seria o que é o SPC, a cobrança de hoje, só que os homens se vestiam de terno vermelho e iam nas casas cobrar. Então, quando chegava aquele homem de vermelho na casa, a vizinhança toda sabia que o seu fulano lá estava devendo e o homem de vermelho, imagina a vergonha. Nossa. Imagina a vergonha. A pessoa se sumia. Então, hoje, como é que isso acontecia? Acontecia. Hoje é vedado não só pelo nosso Código do Consumidor, pela nossa própria legislação, a Constituição, o Código Civil, não expor a pessoa a constrangimento ridículo, o devedor, né? Que todos têm direito à defesa. Mas então já foi bem pior do que é hoje. Hoje as pessoas ainda têm uma chance de melhorar e de resolver dignamente esses problemas, não? Sim. E em relação assim aos filhos, aos colegas de trabalho, às vezes eles também viram as costas,
se tornam críticos, né? Os juízes da internet querem julgar as pessoas. Não, foi isso, foi aquilo. Uhum. É que tu olhar de fora é muito diferente do que estar vivendo aquela situação, né? Até pode ser que a pessoa que está vivendo aquela situação se perdeu em algum momento ali e não viu que estava demais os gastos em algumas coisas, situações ali. Até pode ser, mas na maioria dos casos, principalmente nesses que comentou, que são grandes volumes em empresas e tal, né? Às vezes as pessoas que estão de fora e que não têm noção, e às vezes são pessoas que nem têm empresa, né? Que não criticam, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, tá errado, né? E não sabe o que a pessoa está passando. Sim. E se esquece que amanhã ou depois eles também podem estar dessa, né? Sim. Olha aqui o que nós dissemos, são mais de 70% de pessoas endividadas no país. No país, nossa, algumas, aos trancos e barrancos, estão conseguindo pagar, que não sobra dinheiro nem para o básico, e vai chegar uma hora que vai faltar, porque é tanto endividamento que não sobra nem para o básico hoje, chega uma hora que vai faltar. Exatamente. E nós temos casos também que a gente vivencia, e dessas minhas décadas de profissão, de pessoas que elas não têm um controle emocional, elas são compulsivas em gastos, né, doutora Luciane? E outra coisa. Tem também. E o que fazer com essas pessoas? Como devem agir? Precisam de um tratamento mental, com certeza, né? Sim. É que aí vícios, né? Que tem vários vícios. E esses vícios agora que estão na palma da mão, então, né? Em jogos e... E às vezes a gente ouve muito também, hoje eu não estou bem, com a minha autoestima não tá boa, vou comprar. Vou comprar uma bolsa, vou comprar alguma coisa. E aí não acontece uma, muito, né? O pessoal vai lá e compra, sim, e acaba se endividando, né? E naquele momentinho ali da compra, fica bem. Eufórica também. Mas daí chega em casa até nem usa mais. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que tem que... Isso diz muito respeito ao autoconhecimento. Se a pessoa consegue chegar nesse momento de ver, não, eu estou com vontade de sair para comprar alguma coisa, mas é em função de um vazio, não vai. Te tranca ali em casa, né? Não vai. Se é em função desse vazio, se não é porque está precisando, porque realmente vai estar em algum outro evento, alguma coisa... Então, não vai. Se é só para preencher um vazio, não vai, porque não vai preencher. Vai aumentar o problema. Vai só aumentar o problema. Precisa se tratar, com certeza, né? São situações, assim, muito recorrentes, né? Quando tem esses vícios todos, né? Que se tem aí, isso é outra situação. Não diz respeito nem só ao financeiro, né? Já é químico, como eu digo. Sim. Não, é muito mais profundo daí. E tem pessoas que se atiram para o álcool, para as drogas, Também. Sim, em função do endividamento deles. Tem. Sim, sem endividamento e em função do endividamento também, né? Por isso que é importante, eu sempre digo a importância de conseguir conversar com alguém, de conseguir ver quem da tua rede de apoio pode ir conversar, né? Pode numa conversa transparente, que às vezes uma luz para a pessoa. Dá uma luz que às vezes às vezes é um irmão, às vezes é um parente de longe, às vezes é um amigo, né? Às vezes é alguém que conheceu que não conhece muito bem, mas sabe que aquela pessoa, né, pode entender um pouco do assunto. Sim. Então, isso é muito importante. Realmente, a melhor coisa é o diálogo. Melhor coisa. Inclusive para os casamentos para não serem tantos casamentos desfeitos. Desfeitos, né? Em função do endividamento. Em função. Porque a pessoa se desespera. De qualquer coisa. A pessoa se desespera. E tem ainda, no caso do endividamento, os bancos, a vozinha, a gravação, as cobranças que ela recebe, como nós falamos antes, vários telefonemas por dia, de manhã, de tarde, de noite. Desliga de um cobrando, o outro liga. São os spams que nós chamamos. Aí a pessoa, quando tem conhecimento, bloqueia aquele número de telefone e vem outro número. Sim. E vem outra ligação. E isso realmente bate um desespero na pessoa.
Sim. E aí que nós dizemos, as pessoas falam, mas o que eu vou fazer contra essas cobranças? Bom, essas cobranças são abusivas. É demais. Cabe sim, a pessoa pode, só que ela tem que provar. Então ela tem que registrar. Tal hora me ligaram do número tal, se identificou com uma fulana lá da agência tal. Tal hora, e quando é WhatsApp, é e-mail, dê print, salve. Porque você pode, inclusive, pedir uma indenização contra o banco por abalo moral. Porque isso é um assédio. Essas cobranças abusivas, essa maneira de cobrar é um assédio. Claro que o credor tem o direito de cobrar, tem. Claro. Mas ele não pode abusar. E isso é um abuso, cobrar incessantemente por várias agências, por vários cobradores, várias vezes ao dia. E tem casos que eles chegam, não, porque o senhor vai perder tudo que tem, nós vamos tirar tudo, nós já estamos protestando e vamos entrar com uma ação e vamos buscar e vamos cobrar. Ameaçar entrar com uma ação judicial não é crime, não é nenhum abuso, porque pode entrar com uma ação. Agora dizer que nessa ação já vai cobrar e já vai tirar tudo da pessoa? Não é assim. Então, cabe sim uma ação de indenização contra esses bancos. O banco, por exemplo, ele não pode chegar e bloquear todo o seu salário da conta. Só que acontece que bloqueia. Uma pessoa recebe por aquela conta e bloqueio. Então, ela entra na justiça até desbloquear, leva um mês ou leva mais até. Aí, não é rápido. E aí o desespero daquela pessoa que dependia daquele salário para pagar o aluguel ou prestação do imóvel, para pagar a prestação de mais alguma coisa, para pagar o plano de saúde, para quem paga plano de saúde, a pessoa pira para ir no mercado para comprar remédios. Sim. E são abusos que os bancos cometem. Isso eu estou falando uma coisa mais simples, mais básica. Imaginem a situação nos grandes endividamentos. Então, é como a gente diz, o banco não é amigo de ninguém. Não é amigo. E eles têm poderes demais, não é só no Brasil. É no mundo. Eles mandam, eles fazem o que querem, eles financiam congressos, eles têm não é o poder da caneta, eles têm o poder do dinheiro. Eles influenciam nos congressistas, deputados, senadores, que infelizmente a maioria é a favor deles. Então, só editam leis que favorecem, legislam, porque o Congresso tem o poder de legislar. A presidência da República, o governador, o prefeito é o executivo. Ele executa as leis, pode enviar projetos de lei, sim, mas ele não tem poder sozinho para fazer nada. Então depende de um apoio de um Congresso. Se o Congresso não dá esse apoio, não há muito o que fazer. E os bancos estão por cima. Nós temos um Banco Central independente e que querem tornar mais independente ainda. E aí, quem é que está no posto-chave do Banco Central que gere as diretrizes econômicas do sistema financeiro? São banqueiros. É a raposa cuidando do galinheiro. Nossos avós diziam também, né? Então, isso é algo terrível. Então, eles têm excesso de poderes, sim. E as pessoas têm que saber seus direitos para saber como lutar contra isso. Tem que ter educação financeira, e nós vamos trazer em outros podcasts aqui como fazer essa educação financeira, mas também é óbvio que para investir, o empresário, a pessoa física, para investir, ela precisa de dinheiro, e muitas vezes ela tem que pegar esse dinheiro do mercado, esse financiamento. E aí os juros começam a ser abusivos. Esse juro, aí a pessoa tem que pensar o seguinte, eu vou pegar um juro X, esse investimento que eu vou fazer vai me dar retorno que possa pagar esses juros, que vale a pena? É que normalmente não fazem. A proposta do banco é atraente, a pessoa quer o dinheiro, ela precisa, é atraente, tome, pega aqui, é fácil, e depois a pessoa acaba se endividando. Se o negócio, quando as coisas estão certas, mantém um controle, vai tudo bem, consegue resolver. Aí tem uma enchente, uma cheia, aí tem uma Covid, aí tem vários outros fatores, aí está previsto um novo El Niño, sabe-se lá o que vai acontecer, o que pode acontecer. São fatores graves, imprevisíveis, força maior. Estão prevendo, então não é previsível. É previsível, quem é que imaginou que isso ia acontecer? Vai acontecer, mas a gente não sabe nem a extensão. Então, são fatores que devem ser levados em conta para amparar. Só que o banco
O sistema financeiro, que é uma instituição sem alma, não leva isso em conta. E se as pessoas não se unirem, se as pessoas não buscarem recursos, auxílio jurídico, não buscarem os seus direitos, elas ficam à mercê desse tipo de coisa. Que não se noticia, né, doutora Luciane? As pessoas que acabam atentando contra a própria vida em função disso. Ou até já tem o atentado à própria vida e tem a pessoa que fica tão fora de si, tão extremamente nervosa, que ela pode sair no trânsito, cometer um crime, cometer um desatino, numa briga, numa discussão. É que o estresse demais, né, o nervosismo e tudo, tu acaba não tendo nem noção da própria ação daquele momento, quando fica cega, né? Como a gente diz, a raiva cega. Então, claro que às vezes se precisa chegar num banco para pedir, né, esse empréstimo aí, e se consegue acertar e deu certo a empresa, o agronegócio, é ok. Né? Mas se não deu, por exemplo, como há 2 anos atrás, a enchente, fica mais complicado, né? Mas eu acho que esse que falaste ali da educação financeira, eu acho que é o que falta também, muito para a gente. Desde lá de pequenininho. Já na escola, tinha que ser ensinado na escola, né? Deveria ser ensinado para a gente ter noção, sabe? Receber tanto, o que vai dar naquele mês, mas uma coisa assim, não de punição, né? Tipo uma mesada, isso não vai mais ter isso, não, mas sim algo assim de educativo mesmo. Se organizar, Porque, e pode ser dentro de casa, claro, né? Faz tal coisa, tem tal coisa, sabe? Aquelas trocas que é ensinamento, que a criança aprende tudo. É uma esponjinha. E ela usa os pais, quem está ali, como exemplo, né? Exatamente. E a gente reproduz muito, se não tudo, do que a gente viveu. Porque o que aconteceu na infância não fica só na infância, a gente leva para a vida toda. Né? E às vezes a gente leva como situações muito ruins e aquilo fica gravado. Né? E as coisas boas também. Mas, às vezes, eu falo assim para os pacientes, o que o dinheiro significa para ti? Qual é a primeira sensação, emoção, palavra? Quando a gente fala em dinheiro, o que vem para ti? Né? Tem gente que diz tragédia, tem gente que diz inveja, tem gente que diz que é perigoso. Né? Tem pessoas que dizem escolhas, liberdade, vida, né? Então, mas tem outras pessoas que dizem o lado negativo, e aí são pessoas que têm mais dificuldade de realizar, de honrar não, mas de conseguir se estabilizar, né? Porque é ruim. Ela pensa o lado ruim, o lado negativo. Sim, né? Porque é o que viveu de pequenininha, sabe? Aquilo foi indo. Aquelas frases, dinheiro não dá em árvore, sabe? Aquelas coisas. Às vezes os pais até traumatizados por alguma situação e acabam passando aquilo para os filhos. Né? Sim, e não como uma situação que queira que seja assim, que eles fiquem pensando assim, não. É automático, a gente nem nota que a gente está passando algo que não é tão bom para a vida adulta dos nossos filhos. Né? Para a formação, não se dá conta. Né? E aí fica gravado aquilo ali. E fica gravado. Mas quando a gente se dá conta, tipo assim, na terapia ali, né? Quando você dá conta, começa a virar a chave. Diz, não, mas é mesmo, não precisa assim. Não precisa pensar assim, não é tudo assim. Não precisa, né? Não é mesmo tudo assim. Então, às vezes, as pessoas conseguem, né, ter essa noção, não só no racional, porque só no racional a gente sabe, mas sim sentir, sabe? E aí a gente consegue dar a virar, como um cliente disse, virou a chave. Sabe? Virou a chave. É uma coisa assim. Mas então nós vamos indo para as nossas considerações finais. Não sei se a doutora Luciane tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que parabenizo vocês por esse podcast, né, Radar Bancário, que eu acho que quanto mais conhecimento a população tenha nesse sentido também,
né, relacionado ao direito bancário, melhor é para a gente, né? Sim. que a gente conhece, sabe, também dessa parte do direito, que também não é assim tão falado. Acho que a gente vai saber só quando for precisar, e olhe lá, se procurar alguém. Né? E, então, agradeço muito, me sinto realmente muito honrada por estar na estreia de vocês e que tenha muito sucesso. E nós nos sentimos honradas com a tua presença, né? E tentando esclarecer quem nos assiste, por isso que nós já dissemos no início e tornamos a dizer. Enviem suas sugestões, enviem suas dúvidas, para nós podermos tratar sempre aqui dos assuntos que lhe interessem, para vocês saberem seus direitos. E no caso do direito bancário do advogado, também não é só para ir lá no mau tempo, né, para resolver os problemas, mas até antes de fazer um contrato, antes de qualquer coisa, procure orientação num profissional. É um investimento, de repente você vai deixar de entrar numa grande encrenca, numa grande fria, né? A gente está aí para ajudar. Retornaremos com o nosso podcast, com outros temas, com outros assuntos da área, contando com vocês. Envie suas sugestões e nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, doutora Luciane, Gisele, e em breve retornamos. Júris Bancário apresenta Radar Bancário Podcast, com a advogada doutora Rosana Luca da Cunha.